Então, seguindo, pessoal, dessa vez, então, dando continuidade às atividades da semana, nós vamos estudar as propriedades da adição. No livro didático de vocês, lá em propriedades, nós temos a seguinte situação. Uma partida de boliche tem, geralmente, 10 jogadas com 2 lances cada uma. Fernando, Flávia e Sérgio foram jogar boliche. Observe o quadro que mostra a quantidade de pinos que cada um derrubou na primeira jogada e faça o que se pede. Então aqui está a primeira jogada do Fernando, em 2 lances, e a Flávia, em 2 lances também, a primeira jogada da Flávia e do terceiro jogador. Então, olhando para a primeira pergunta, diz assim: calcule e complete no quadro o total de pontos de Fernando e de Flávia na primeira jogada. Bom, aqui nós temos então o total de pontos do Fernando na primeira jogada. Ele obteve 5 e 4 pontos no segundo lance, que nós colocamos nesta adição para saber o total. Logo ao lado, a gente coloca a pontuação de Flávia, que foi 4 no primeiro lance e 5 no segundo. Logo, nós temos o resultado de 9 pontos. Cada jogador, então, obteve 9 pontos. Observem que aqui, nesse caso, nós temos uma soma de 2 parcelas e o resultado é equivalente a 9, no caso da pontuação do Fernando. Observem que, para a pontuação da Flávia, a soma é também de 2 parcelas, as 2 parcelas são exatamente as mesmas e o resultado é exatamente o mesmo. Portanto, o que a gente observa aqui é uma troca de posição das parcelas, certo? Então, isso configura a nossa propriedade comutativa. E então, nesse quadro aqui aparece: em qualquer adição, quando mudamos a ordem das parcelas, a soma não se altera. Esse fato é chamado de propriedade comutativa da adição. Se a gente for buscar no dicionário o significado da palavra comutativa, a gente vai perceber que comutativa vem da palavra comutar, que no dicionário significa troca. Então, eu tenho a troca das parcelas. Quando são parcelas de valores iguais, eu posso trocar a posição delas, que o resultado não se altera. Vamos ver o que a pergunta B. Calcule e complete no quadro o total de pontos de Sérgio na primeira jogada. Muito bem, olhando na tabela, a gente tem no primeiro lance 7 pontos e no segundo 0. Então seria 7 mais 0. É o que aparece na jogada de Sérgio. 7 mais 0 e igual a 7. Observa que nesse caso nós temos uma outra propriedade, que é a seguinte. Prestem atenção. Quando adicionamos 0 a um número, o resultado não se altera. Por isso dizemos que 0 é o elemento neutro da adição. Certo, pessoal? Então, 7 mais 0 ficou o próprio 7. Ou seja, o 0 não alterou o valor da adição. Certo? Muito bem. Letra C. Calcule e complete no quadro o total de pontos obtidos pelos jogadores na primeira jogada. Veja 2 maneiras de calcular o total de pontos. Observem que, pegando na primeira maneira, a gente tem aqui o valor do Fernando e o valor da Flávia, né? E esses 2 entre parênteses, o que significa que na montagem desse cálculo nós colocamos 3 parcelas, sendo o valor da Fernando, da Flávia e do Sérgio, porém o valor do Fernando, a pontuação do Fernando e da Flávia entre parênteses. O que significa isso? Quando eu tenho uma soma, uma operação dentro do parênteses, eu devo resolvê-la primeiro. Então, 9 mais 9, que é 18, repetindo 1 mais 7, para daí sim finalizar somando 18 mais 7 igual a 25. Outra maneira, eu posso pegar as mesmas parcelas, ou seja, o valor a parcela da pontuação do Fernando, somar com a pontuação da Flávia e somar com o do Sérgio. Porém, nesse momento, eu vou estar colocando as 2 últimas parcelas entre parênteses. Ou seja,
Na hora de resolver, eu vou resolver primeiro a operação que está dentro do parênteses, repetindo o 9 e somando primeiro o 9 mais 7 que está dentro do parênteses, que dá 16. E finalizando, vou pegar o 9 mais 16 e vou encontrar 25. Nesse caso, aqui a gente pôde observar que tanto no primeiro exemplo como no segundo, as parcelas eram iguais, só que elas foram juntadas de maneiras diferentes. Primeiro, nós juntamos as duas primeiras, usando, claro, o parênteses. E o resultado obtido foi 25. No segundo exemplo, nós tínhamos as mesmas três parcelas, só que nós juntamos as duas últimas parcelas colocando entre parênteses. Porque o parênteses, pessoal, é uma forma de juntar as parcelas. Ou seja, se eu colocar o parênteses na expressão, é por ali que eu devo iniciar a minha resolução. Portanto, observem que nesse caso, nós repetimos o 9 e somamos ao resultado da operação que está dentro do parênteses, que é 16, obtendo o mesmo 25. Observem que, apesar da maneira de ser resolvida foi diferente nos dois exemplos, o resultado obtido foi o mesmo. Isso significa que, em qualquer adição, quando associamos, associamos vem de associar é juntar. De que forma nós conseguimos observar essa ideia de juntar? Quando a gente usa o parênteses. Então, em qualquer adição, quando associamos as parcelas de modos diferentes, obtemos sempre o mesmo resultado. Esse fato é chamado de propriedade associativa da adição. Certo, pessoal? Então, são essas três propriedades da adição. E, em seguida, vai seguir com as atividades para vocês resolverem. Aqui, nesse caso, pede, então, que responda a questão sem calcular o resultado de cada adição, né? Então, quais dessas adições têm a mesma soma? Justifique. Bom, é só olhar pelas parcelas, mesmo estando em posição trocadas, o resultado será o mesmo. Então, não há necessidade de calcular, é só observar as parcelas. E nesse outro caso, aqui tem uma tabela, né? Então pede para completar o quadro com as somas e faça o que se pede. Neste caso, é uma tabela de dupla entrada. Por exemplo, se eu fizer 10 mais 0, é 10. 10 mais 10 é 20. Ou 10 mais 10 é 20 também. Ou 0 mais 10 é igual a 10. Ou seja, com a tabela de dupla entrada, tanto eu posso somar pegando 10 somando com 0, como pegando 0 e somando com o 10. Ou seja, eu consigo observar aqui a ideia da propriedade comutativa, a troca. 10 mais 0 e 0 mais 10. O valor obtido vai ser o mesmo. Então, aqui pede então para descrever sobre o exercício. E também segue mais algumas outras questões que vocês vão resolver durante essa semana. Certo, pessoal? E vamos também estar trabalhando nas aulas online outras ideias de propriedades. Ok? Muito bem. Valeu e boa semana. Tchau.